Olá! Começa agora o programa Integração News. Me chamo Yasmin Moura e hoje vamos conversar com especialistas sobre as mudanças climáticas no Brasil e no mundo. Com as fortes chuvas dos últimos meses, o país registrou até o final de fevereiro pelo menos 235 mortes na região sudeste. Além disso, chegamos à marca de 20 mil desabrigados em decorrência de alagamentos e deslizamentos de terra. A região sul marca outro exemplo sobre as consequências das variações climáticas no Brasil. As ondas de calor extrema causaram incêndios, problemas de saúde pública, perda de plantações e até mortes na região. O mesmo fenômeno aconteceu no Canadá, em junho de 2021, quando a alta temperatura, barrando a marca 8 de 50 graus Celsius, deixou ao menos 100 mortos no país. Os últimos acontecimentos nos mostram a necessidade de conhecer e discutir sobre os problemas naturais. Assim, para trazer mais informações, conversamos com especialistas a respeito das possíveis causas e consequências que envolvem as variações climáticas no globo. Confira agora nossa primeira convidada, a meteorologista e professora da Universidade Federal de Santa Maria, Simone Ferraz. Eu queria começar perguntando como que a gente pode explicar essa seca na região sul, que ela vem acontecendo nos últimos meses. A gente tem visto que a seca está muito grande. E a senhora poderia falar um pouquinho quais seriam essas possíveis causas e as consequências dessa seca? Essa seca do Rio Grande do Sul, agora, no momento, até mais ou menos o mês de março, a gente tem previsto uma laninha que está ocorrendo. A laninha é aquele esfriamento das águas lá no Pacífico Equatorial, lá bem no meio do Equador ali. E quando a gente tem esse esfriamento das águas, como resposta, aqui no sul do Brasil, a gente tem um período mais seco. Qual que é o impacto disso? Bom, a gente tem diversos tipos de impacto. Agrícola, principalmente pensando que a gente tem um estado muito agrícola, então você tem rios com diminuição do volume de água, e nas cidades a gente já está tendo bastante desabastecimento. Por exemplo, aqui em Santa Maria, nós temos várias regiões que há meses já estão com desabastecimento, com a prefeitura tendo que levar água para o interior com um caminhão-pipa. E ainda tem uma tendência dessas secas, dessas mudanças, elas piorarem nos próximos tempos? Sim, mesmo nos cenários mais otimistas, a gente já tem previsto um aumento, ou seja, vai piorar a situação em relação ao que tem agora. E nos cenários muito mais pessimistas, aí piora muito mais. Quer dizer, a gente sempre vai ter eventos mais extremos, ou eventos com uma duração um pouco maior do que a gente esperaria. Gostaria de agradecer então a disponibilidade da professora Simone para nos explicar um pouco mais sobre essas mudanças climáticas que estão acontecendo no momento. Agora, para explicar sobre as fortes chuvas que aconteceram na região sudeste nos últimos meses, convidamos o professor adjunto da Universidade Federal de Itajubá, Roger Torres. Então, nós vamos falar agora sobre mudanças climáticas, impacto, adaptação e vulnerabilidade. Para começar, como nós podemos explicar as fortes chuvas da região sudeste nos últimos meses? Bom, existem duas componentes. Uma é a componente natural, né? Então, o nosso país, ele frequentemente, né, é afetado por eventos extremos, né, de chuva, tanto no sentido de chuvas intensas, né, como a escassez dela, né? Então, o nosso país como um todo, Nordeste, região Sul, Sudeste, existe uma variabilidade natural, né, desses eventos de chuva e também, inclusive, de temperatura, né? Agora, o problema é que o que os cientistas, né, vêm alertando, principalmente aqueles relacionados à área de climatologia, né, é que esses eventos eles têm se tornado cada vez mais frequentes. Então, está aumentando tanto na frequência quanto na intensidade desses eventos, né, tanto relacionado a períodos de seca, né, quanto relacionados a chuvas de intensidade bastante grande, né, como a gente tem visto, né, nesses últimos episódios, que afetou o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais também. E quais soluções políticas você acha que a gente poderia tomar para amenizar esses desastres que estão sendo causados pela chuva? São medidas assim de um espectro bastante variado,
né, eu não conseguiria mencionar aqui para você uma única coisa, né? Então, você precisa tomar medidas tanto de mitigação, no sentido de redução das emissões de gases de efeito estufa, mas também você não pode se descuidar da adaptação, né? Então, a adaptação, por exemplo, com relação ao caso do Rio, né, de você remover essas populações que estão, né, em áreas vulneráveis, né, com relação a enxurrada, escorregamento, deslizamento escorregamento de massa, enfim, né, questão de infiltração nas cidades. Nas cidades, elas acabam aflorando ainda mais esses problemas, né, de chuvas intensas ou falta delas, né? Então, você também tem que ter um planejamento urbano bastante grande com relação a essa nova característica, né, da variabilidade, redução das emissões, redução de desmatamento, políticas com relação à saúde pública, enfim, são vários os aspectos, né, várias as vertentes que acabam sendo afetadas pelas mudanças climáticas que precisam ser adotadas. Rogério, eu queria agradecer por você ter compartilhado esse conhecimento com a gente. Bacana, Isabela. Fico Muito importante isso. Muito obrigada pela sua participação aqui. Maravilha. Como nossa última convidada, chamamos agora a professora Amanda Reben, doutora em Ciências Atmosféricas pela Universidade de São Paulo, para comentar um pouco sobre essas mudanças climáticas em todo o globo, por que isso acontece e quais são as possíveis consequências para toda a população. As mudanças climáticas, elas são, bom, como o próprio nome já diz, né, é o clima em mudança, né? O que é o clima? O clima é uma média de longo prazo, né, das variáveis atmosféricas. Então, você pode pegar, por exemplo, as chuvas e fazer uma média de uma determinada região e ver quanto que chove, então, naquela região num período de 30 anos, por exemplo. Com o passar do tempo, essa média, né, de precipitação, a gente vai observando que ela vai modificando, a gente vai tendo uma alteração, ou ter uma tendência de aumento, uma tendência de diminuição, certo? Então, isso é uma mudança, né, uma mudança no clima, e ela geralmente é acompanhada não só pela precipitação, obviamente, mas também pela temperatura, pelos ventos, né, e tudo mais. Além disso, as mudanças climáticas, melhor, antes disso, né, elas são um fenômeno que pode ser natural, né, causado por variações, por exemplo, da quantidade de energia solar que chega na superfície da Terra, pode ser causado também pela variação no eixo de inclinação da Terra, por coisas assim de mais longo prazo. Isso acontece assim, na escala de milhões de anos, tá? Mas também tem aquelas mudanças climáticas que podem ser causadas pelo homem, que são as que nós estamos observando. Nesse caso, o que acontece, né? Nós temos injetado na atmosfera muitas toneladas de gases de efeito estufa, que são aqueles gases que aprisionam a energia solar no nosso sistema, tá? No nosso sistema climático, tá? Então, essa energia, ela fica aqui na Terra, ao invés de sair. E aí acontece um desequilíbrio térmico, né? Então, você começa a aquecer o sistema, e esse aquecimento, que é o aquecimento global que a gente chama, ele vai... o que a atmosfera vai tentar fazer? Ela vai tentar chegar num equilíbrio. E nessa tentativa de chegar num equilíbrio, a gente vai observar mudanças no nosso clima. Então, as frentes frias, elas vão chegar em algumas regiões muito mais intensas, né? Porque são aquelas massas de ar frio que vêm dos polos em direção à região tropical, e as massas de ar quente da região tropical, elas também vêm mais intensas em direção às regiões polares, né? Ou seja, para as latitudes mais altas, né? Então, vai tentar ter esse equilíbrio. Nessa tentativa de busca de equilíbrio térmico, a gente vai observar essas variações, tá? E aí também já estão associados os eventos extremos, né? Nos dá uma ideia disso. Agradecemos a disponibilidade da professora Amanda para nos explicar sobre as mudanças climáticas que vêm ocorrendo no mundo. Agradecemos a participação de nossos entrevistados e de nossos ouvintes. Esse foi o programa Integração News dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Pampa. Apresentado por Yasmin Moura, editado por Gustavo Caetano e escrito por Natália Almeida, com orientação do professor Alexandre Augusti.